Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos à minha primeira videoaula aqui no canal. Eu estou super feliz e grata por todas as mensagens que eu recebi de apoio em relação, né, a essa mudança. E espero que vocês gostem e que continuem me acompanhando. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um conteúdo de português que eu gosto muito, que é frase, oração, período e a classificação das orações em coordenadas e subordinadas. Então, vamos lá aprender? Eu coloquei dessa maneira, né? Eu coloquei o material compartilhando tela, porque português demanda, né? Que eu mostre exemplos, que eu utilize, né? Exercícios. Então, eu resolvi fazer dessa forma e eu espero que vocês gostem. Antes de tudo, é interessante, né, entendermos o que é uma frase. A frase é um enunciado com sentido completo em determinados contextos. Ela pode ser nominal ou verbal. A frase é nominal quando não possui verbos e é verbal quando possui verbos ou locuções verbais. Oração. A oração é uma frase formada por um verbo ou uma locução verbal equivalente a um verbo. Então, um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. E se forem locuções verbais, se a locução tiver o valor, né, de um verbo, vai contar como um verbo. Período é uma frase formada por uma ou mais orações, então período é uma frase verbal, né? Se o período for formado por uma oração, é um período simples, né? Que possui apenas um verbo ou uma locução equivalente a um verbo. Se o período tiver mais de uma oração, é um período composto, podendo ter mais de um verbo. O período pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a coordenação e depois eu explico a subordinação. Então, o período composto por coordenação é aquele que é formado por orações coordenadas, ou seja, orações independentes sintaticamente. Ou seja, a estrutura das orações é completa, mas elas estão unidas em um só período. As orações podem ser unidas por síndatos ou não. Síndatos são conjunções. Então, quando são unidas por síndatos, por conjunções, as orações são coordenadas sindéticas. Se não forem unidas, né, por síndatos ou conjunções, apenas separadas por vírgula, são orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas sindéticas podem ser classificadas, né, em aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Mas eu vou explicar para vocês cada tipo individualmente. Então, antes de tudo, é importante saber, né, que a classificação das orações coordenadas sindéticas não se dá apenas pela estrutura, mas também pela análise do sentido daquela conjunção na frase, né? No sentido daquela conjunção no momento da união das orações. Então, como eu coloquei aqui no slide, a classificação das orações coordenadas sindéticas se dá pela análise do aspecto lógico-semântico entre elas. Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas expressam ideias de soma, né, de adição. Então, quando unidas, expressam ideias de adição. As conjunções mais utilizadas para as orações coordenadas sindéticas aditivas são e, nem equivale a e não, tá? Então, e, nem, mas também. As orações coordenadas sindéticas adversativas, elas expressam uma ideia de contraste, de oposição. Então, as conjunções mais utilizadas são mais, porém, todavia, entretanto, contudo, até o próprio e mesmo, porque essa conjunção, né, quando empregada em alguns sentidos, né, em alguns contextos, no caso, ela pode também ser uma conjunção, né, um síndeto característico dessas orações coordenadas adversativas. As orações coordenadas sindéticas alternativas, elas expressam ideias de alternância. Então, elas são geralmente unidas, né, por conjunções como ou. No caso, o ou pode vir tanto separado, né, isolado, ou em pares.
O seja, que vem sempre em pares, o quer vem sempre em pares, o ora também vem sempre em pares. As orações coordenadas sintéticas explicativas, elas expressam ideias de explicação, né, de justificativa. Então, elas são conectadas por símbolos como pois, porque, que, porquanto. No caso do pois, ele tem que vir sempre antes do verbo. Se vier depois do verbo, já muda totalmente o contexto, né? O sentido. E eu vou explicar agora, né? Nas orações coordenadas cinéticas conclusivas, que expressam ideias de resultado e conclusão. Então, elas são conectadas por conjunções como portanto, logo, o pois, após o verbo, por isso. O período composto por subordinação, partindo aqui, né? Já concluímos a explicação das orações coordenadas, né, do período composto por coordenação, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários ou me mandem lá no direct. Eu acho que se vocês mandarem pelo direct, fica mais fácil, porque eu sempre estou lá pelo Instagram, né? Então, coloquem lá no @estudos_com_laís, que eu vou tentar tirar a sua dúvida, né? E já partindo aqui para o período composto por subordinação, o período composto por subordinação é aquele que é formado por orações subordinadas, ou seja, estruturalmente dependentes entre si. Então, a oração subordinada vai sempre desempenhar uma função sintática que ficou faltando na oração principal. E podem ser classificadas como adverbiais, adjetivas ou substantivas. Hoje eu só vou explicar as adjetivas e as substantivas, porque são as duas, né, que eu já estudei. As adverbiais, vou deixar para outro dia, né, quando eu tiver realmente estudado. Então, as orações subordinadas substantivas, elas equivalem a um substantivo e podem desempenhar a função sintática, né, na oração principal, de sujeito, de predicativo, de complemento nominal, complemento verbal, né, ou seja, objeto direto e indireto, aposto. A oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que desempenha a função de sujeito na oração principal. Então, por exemplo, aqui, é fundamental que usemos máscaras na pandemia. O que é fundamental? Isso. Então, o que é fundamental? Que usemos máscaras na pandemia. Está funcionando, né? Essa oração subordinada substantiva subjetiva está funcionando como um sujeito da oração principal é fundamental. Já que na oração subordinada substantiva predicativa, é aquela, né, que desempenha a função de predicativo do sujeito em relação, né, à oração principal. Então, por exemplo, meu maior sonho é passar em medicina. Meu maior sonho, né, ocupa a função de sujeito, perfeito. O é o verbo de ligação e passar em medicina é uma oração subordinada substantiva predicativa que está caracterizando, né, o sujeito, que está funcionando como predicativo do sujeito da oração principal. Na oração subordinada substantiva completiva nominal, elas funcionam, né, como um complemento nominal e completam nomes, que podem ser adjetivos, substantivos abstratos ou advérbios. Então, elas vão completar esses nomes na oração principal e sempre virão precedidas de preposição. Então, por exemplo, aqui, tenho fé de que a pandemia passe logo. Tenho fé, oração principal. O fé é um substantivo abstrato, né, que a gente não consegue tocar, enfim, a gente não consegue tocar. Então, tenho fé de que a pandemia passe logo. O de que a pandemia passe logo está ocupando a função, né, de complemento nominal desse substantivo abstrato da oração principal. Então, podemos verificar aqui que ele é precedido de preposição, né, que essa oração vem acompanhada de preposição, da preposição de, e está ocupando a função, né, de complemento nominal. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas são aquelas que funcionam como objeto direto do verbo, né, da oração principal. Então, por exemplo, eu desejo passar em medicina. Quem deseja, deseja algo. Então, passar em medicina
é objeto direto, né? Está ocupando a posição de objeto direto da oração principal, eu desejo. Na oração subordinada substantiva objetiva indireta, ela funciona, né, como objeto indireto do verbo da oração principal, sendo assim precedidas de preposição, porque é um conceito que a gente já aprendeu antes, se é objeto direto, indireto. E a gente aprendeu que os objetos indiretos são sempre precedidos de preposição e que eles vão complementar um verbo da oração, né? Um verbo da oração da frase lá. Então, eu gosto de comer pizza. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Então, o de comer pizza, né? A oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, está funcionando como um objeto direto da oração principal, eu gosto. Repetindo, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. E orações subordinadas substantivas apositivas são aquelas que funcionam como aposto na oração principal e podem vir entre vírgulas ou após 2 pontos. Aqui no slide ficou com E, mas foi errado a digitação, mas elas podem vir entre vírgulas ou após 2 pontos. Por exemplo, eu só tinha uma dúvida, se tiraria uma boa nota em português. Essa oração, né, subordinada substantiva, se tiraria uma boa nota em português, está funcionando como um aposto na oração principal, está adicionando uma informação à oração principal. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos que nós vamos utilizar para aprender, né, as orações subordinadas adjetivas e também para esclarecer as orações subordinadas substantivas. Então, quando o que pode ser substituído por isso, ele é a conjunção integrante e introduz orações subordinadas substantivas. Vocês puderam ver aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui, que eu uso o que. Aqui. É fundamental que usemos máscara. O que é fundamental? Isso. Então, o que está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Agora, quando o que pode ser substituído por o qual ou a qual, ele é pronome relativo e vai introduzir as orações subordinadas adjetivas, que eu vou explicar agora. As orações subordinadas adjetivas, elas atribuem uma característica à oração principal, e são sempre ligadas por pronomes relativos. O qual, a qual, né? Que ocupa essa função de o qual ou a qual, onde, cujo, cuja. E elas podem ser classificadas em explicativas ou restritivas. As orações subordinadas adjetivas explicativas são aquelas que se referem ao todo, a um conjunto inteiro, e vêm sempre entre vírgulas. Por exemplo, os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salário. Então, está dizendo o quê? Que os jogadores de futebol não recebem salário porque eles são iniciantes. Está se referindo a todos os jogadores de futebol. Afinal, todos não recebem salário porque são iniciantes. Se eu tirasse as vírgulas nessa frase, os jogadores nessas orações, né? Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salário. Estaria especificando que não são todos os jogadores que não recebem salário, mas sim apenas os iniciantes. E é algo que eu vou explicar agora. As orações subordinadas adjetivas restritivas, elas vão se referir, né, elas se referem a uma porção do todo e não vêm entre vírgulas, né? Elas não vêm acompanhadas de vírgulas. Então, um exemplo aqui. Os artistas que furaram a quarentena foram cancelados. Não foram todos os artistas que foram cancelados, foram apenas aqueles que furaram a quarentena, ou seja, uma porção do todo. Se eu isolasse essa oração subordinada adjetiva entre vírgulas, né? Os artistas que furaram a quarentena foram cancelados. Todos os artistas foram cancelados. O todo foi cancelado porque o todo furou a quarentena. Agora, partindo aqui para o último conceito, né, para o último tópico da nossa revisão,
Vamos falar um pouquinho de verbos. Verbo é prática, gente. Não adianta, acho que nem adianta muito eu explicar cada tempo, assim, dar um exemplo de cada tempo verbal, de cada modo, porque verbo é prática. Você precisa pegar um papel, conjugar os verbos, identificar em frases, enfim, é necessário uma prática. Então, aqui vou falar sobre dois modos verbais que eu já aprendi, né? Que são o indicativo e o subjuntivo. Eu também já aprendi o modo imperativo, mas não vai cair nessa prova, então eu só vou revisar com vocês o indicativo e o subjuntivo. O modo indicativo é aquele que demonstra, né, certeza, algo que já está certo. E nós temos 6 tempos verbais dentro desse modo. Já o subjuntivo, ele indica uma dúvida, uma possibilidade. Então, nós temos três tempos verbais nesse modo. Vou explicar cada tempo verbal, né? Explicar não, né? Vou dar um exemplo de cada tempo verbal de cada modo. No modo indicativo, nós temos o presente do indicativo. Eu faço, eu estudo, eu reviso, eu canto. Nós temos o pretérito perfeito do indicativo. Eu consegui, eu cantei, eu fiz, eu comi, eu comprei. No pretérito imperfeito, tem uma ideia de antigamente. Antigamente eu fazia, eu conseguia, eu estudava, eu participava. No mais que perfeito, a ideia de algo que já aconteceu anteriormente, né? Por exemplo, ele conseguira. É como falar, ele tinha conseguido. Eu conseguira, tu conseguiras. Deixa eu ver outro exemplo. Eu refletira, eu cantara. Pretérito mais que perfeito não é muito usual, né? Vocês podem até perceber. A gente não usa muito, não. Mas vamos lá, né? Tem que aprender. É para a vida. Futuro do presente, ele conseguirá, eu conseguirei, eu farei, eu estudarei, eu cantarei. E no futuro do pretérito, eu faria, tu farias, eu cantaria, eu produziria, eu revisaria, deixa eu ver, eu acho que eu dançaria. Já no subjuntivo, que, como eu disse, é uma ideia de dúvida. Então, é uma ideia de possibilidade, não uma ideia de dúvida. Nós temos 3 modos verbais principais, né? Presente do subjuntivo, que dá para a gente tem essa dica, né, de usar o que antes de conjugar, por exemplo, que eu faça, que eu consiga, que eu, deixa eu ver, que eu dance, que você dance, que eles dancem, que, deixa eu ver, que tu reflitas, que eu reflita. Já no pretérito imperfeito, né, a ideia do se. Então, se eu fizesse, se tu fizesses, se eu refletisse, se eu cantasse, se eu dançasse, se eu participasse. E no futuro, a ideia de quando. Quando eu fizer, quando você fizer, né? Quando, quando eu fizer, quando você fizer, quando ele fizer, no caso você, a gente usa na terceira pessoa, né? Ele não é bem a gente usa, aplica a terceira pessoa, né? Mas quando tu fizeres, deixa eu ver outro exemplo. Quando eu participar, quando eu cantar, quando eu dançar. E é isso, gente. Eu coloquei agora um exercício para a gente exercitar, bem rapidinho, bem simples, sobre as orações subordinadas. Então, eu coloquei aqui 4 exemplos de frases, né, que possuem orações subordinadas, são formadas por orações subordinadas, e eu vou explicar cada uma. Aqui. A pessoa que é cega desenvolve melhor seus outros sentidos. Primeiramente, é adjetiva, porque a pessoa a qual é cega não é a pessoa isso.
Então, é a pessoa a qual é cega. Está se referindo, está caracterizando o sujeito, entendeu? Essa partícula, né? Essa oração subordinada adjetiva está caracterizando o sujeito da oração principal. Então, oração principal, a pessoa desenvolve melhor seus outros sentidos. Oração subordinada adjetiva, que é cega. Agora, vamos classificar a adjetiva? Oração subordinada adjetiva pode ser restritiva ou explicativa. Não tem vírgulas, está se referindo a uma porção do todo restritiva. Porque não é qualquer pessoa que desenvolve melhor seus outros sentidos. É a pessoa que é cega. Na B, você sabe se esse estabelecimento tem atendimento preferencial? Você sabe, quem sabe alguma coisa, primeiramente, né? Você sabe isso? Então, a gente já sabe que é uma oração subordinada substantiva. E quem sabe, sabe algo. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. Na letra C, a cadeira de rodas que tem motor é mais complicada de manipular. A cadeira de rodas, a qual tem motor, é mais complicada de manipular. É adjetiva, ok? Mas ela é restritiva ou é explicativa? Primeiro, não vem com vírgulas, né? Não vem entre vírgulas. E segundo, está se referindo a uma porção do todo. Não são todas as cadeiras de rodas, né, que são complicadas de manipular. São apenas aquelas que possuem motor. Então, está se referindo a uma porção do todo. Então, oração subordinada adjetiva restritiva. E o último exemplo, que é a letra E, porque a letra D era adverbial, então eu pulei. Todos têm certeza de que sua apresentação será excelente. Oração principal, todos têm certeza. Oração subordinada, de que sua apresentação será excelente. Vamos lá. Sujeito todos, verbo ter, certeza. Certeza é o objeto direto, né? Porque quem tem algo. Mas esse objeto direto é um nome. É o quê? É um substantivo abstrato. Não tem como a gente pegar a certeza fisicamente, né? Então, vamos ver agora se a oração subordinada é precedida de preposição. É sim, aqui o D. Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha esclarecido as dúvidas, né, de vocês e que vocês façam uma ótima prova amanhã. E é isso, gente. Até a próxima. Não deixem de acompanhar, né? Deixem aqui seu like, ativem o sininho das notificações e se inscrevam no canal. Tchau, gente. Até amanhã.